Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo. Nesta manhã tão abençoada, né? Uma manhã de sol, depois de 2 dias seguidos de muita chuva, que alguns transtornos foram causados no nosso estado e em outros, mas acredito que os benefícios são muito maiores, até porque estamos numa região em que necessitamos muito de água. E é um simbolismo interessante, né, de vermos o sol brilhando com essa intensidade, depois de todas aquelas nuvens que descarregaram-se sobre nossa cidade e circunvizinhança. Ele sempre esteve lá, irmãos. Ele não deixou de estar no firmamento, iluminando, aquecendo, mesmo que as nuvens durante estes dias estivessem o ocultando, mas ainda assim sua claridade era possível ser vista, mesmo que o seu calor, naquele momento de chuva, de tempestade, não pudesse ser sentido em sua intensidade. Mas agora ele brilha, com a sua luz, os seus raios chegam até nós. E assim é na nossa vida espiritual. Mesmo em horas negras difíceis, cheio de nuvens escuras, o sol da justiça continua lá. E nesta manhã eu vou tentar ser bem sucinto, porque é o Salmo 30, não podemos ir mais a fundo no que gostaríamos por conta do tempo, né? Não quero extrapolar a escola dominical, mas é um salmo que, numa das muitas noites em que a insônia vem durante a madrugada, e uma dessas noites me veio o versículo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu não lembrava onde esse versículo estava, e fui pesquisar naquela hora, acendi a luz do celular e encontrei ele no Salmo 30. E como Deus me falou, me alegrou naquela madrugada. E eu quero compartilhar com vocês o que Davi viveu, o que Davi sentiu, como Davi concluiu essa pérola, e como nós podemos nesta manhã sair daqui depois de ouvirmos tão belo texto. Salmo 30 na versão revista e atualizada. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que eu não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graça ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Pois por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterá no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, meu auxílio. Converteste meu pranto em folguedo. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, graças te darei para sempre.
Amém? Eu fico imaginando, irmãos, quantas pessoas, nobres, plebeus, ricos, pobres, famosos, outros milhares ou bilhões que nunca foram conhecidos da grande multidão, mas quantas pessoas ao longo de milênios foram consoladas por esta leitura. Como nós temos sido nos dias de hoje, século 21, tecnologia, as mídias, a internet é o que manda hoje. A informação é instantânea. Se grava um vídeo na Lua, já chega aqui imediatamente. Antes passava meses para uma informação chegar do Oriente até nós. Agora é instantâneo. No entanto, a palavra de Deus continua com a mesma eficiência. Não ficou demodê, não caiu no ostracismo. Como célebres escritores que escreveram livros, como diz o pastor, apoteótico, best-sellers, mas que com 2, 3 leituras, no máximo 4 ou 5, a gente não quer mais ler. Mesmo que seja C.S. Lewis ou quem quer que seja. Porque é obra humana. Mas a obra de Deus, a inspiração do céu, continua a nos edificar, a nos exortar, a nos edificar e nos consolar. Amém? E Davi começa com a palavra de louvor. Eu te exaltarei, ó Senhor. Por quê? Por que essa alegria? Por que esse espírito de gratidão efusivo, de querer externar alguma coisa a este Deus? Ele diz imediatamente: porque tu me livraste, porque tu me tiraste do perigo, porque o Senhor foi minha guarda, o Senhor foi minha torre forte, o Senhor foi a minha cidadela, foi o meu refúgio, a minha fortaleza. Por isso eu tenho um motivo, Senhor, para te louvar. E não permitiste, ele vai continuar dizendo, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim, porque com certeza a minha derrota, pensa Davi, a minha derrota, o meu fracasso, vai ser motivo de chacota, de piada. Na linguagem de hoje, da internet, eu vou ser um meme, Senhor, para os meus inimigos. Mas tu me livraste. E ao invés deles fazerem de mim um meme, uma piada, um troço, eles viram a tua boa mão sobre minha vida. Essa é a essência disso aqui. Essa é a palavra que Davi quer externar e externa com muita alegria, com muita sinceridade. E que transmite-nos nesta manhã esse mesmo calor daquele momento, porque nós temos mais do que motivos de dizer: eu te louvarei, Senhor, por tudo. E no versículo 2 ele diz: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Ele foi objetivo, ele não foi prolixo, ele estava necessitando, ele estava num momento de decisão. Então não precisa falar muito não. Jesus disse, não é por muito orar, por muito falar, por se estender, por ter um português polido, uma gramática, que você vai ser ouvido por Deus. Basta murmurar, ou sussurrar, aliás, desculpe. Basta um sussurro. Às vezes nem força para abrir a boca se tem. Basta pensar, porque antes que a palavra nos saia à boca, a Bíblia diz que ele já conhece tudo. Lembrem-se de Ana, mãe de Samuel. Mal ela balbuciava.
O sacerdote a teve por embriagada, porque ela batia só os lábios. Era 9 horas da manhã ainda, e o sacerdote diz, ainda não é, é tão cedo e você já está embriagada, mulher? Não é embriaguez, Senhor. É angústia no coração. Estou desabafando. E Davi faz isso aqui de forma sucinta. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro. Foi o que eu fiz, somente. Não elaborei, não elucubrei palavras, coisas, metodologia. Não, apenas clamei. Apenas clamei. O que foi que Bartimeu fez? Elaborou um sermão? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque na maioria dos momentos, irmãos, falta palavra, falta ânimo, falta tudo. Mas a fé não pode faltar. E ela fala, a fé grita. Mesmo que nossas palavras não saiam. No versículo 3 ele diz, Senhor, da cova fizeste-me subir a minha alma, preservaste minha vida, para que eu não descesse à sepultura. Não sabemos com certeza qual foi o tipo de perigo, de ameaça que ele estava vivendo para que ele externalizasse nestas palavras, da sepultura me livraste. Alguns acreditam que pode ser por aquela praga que Deus permitiu que atingisse o povo os judeus, depois que Davi, por arrogância, mandou fazer um censo, para ter do que se gabar, porque nós somos assim, nós gostamos de holofote, nós gostamos de palco, nós gostamos de ter números para apresentar. As estatísticas para nós muitas vezes valem mais do que a essência, do que a simplicidade do Evangelho e das coisas de Cristo. E Davi, talvez o perigo iminente por aquela praga que matou mais de 70 mil pessoas, Davi sentiu na pele que ele era o culpado e que ele estava também na mesma corda bamba daqueles seus conterrâneos, seus patrícios. Ele clama, ele faz essa oração e ele sente que Deus o livra, porque esse Deus é o Deus que perdoa. E depois de Deus livrá-lo, depois de Deus concedê-lo que ele não fosse à cova, que ele não descesse ao poço da desilusão, do desestruturamento emocional, ele vai querer compartilhar isso, e no versículo 4 ele diz, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graça ao seu nome. Ele agora não está mais na privacidade, querendo guardar para si o que Deus fez por ele. Agora Davi quer compartilhar, gente. Participem comigo dessa alegria. Lembram-se dos leprosos que estavam fora da cidade, que nós ouvimos aqui há poucos dias o sermão? Foram lá no acampamento e quando viram os despojos, comeram, se empanturraram e disseram, não é justo que num dia como hoje a gente esteja aqui se empanturrando de guloseimas, de comida, e o povo esteja lá sofrendo fome. Vamos compartilhar essa notícia. É o que Davi está fazendo aqui. Está compartilhando. Vamos, gente, cheguem aqui. Venham glorificar a este Deus. Venha, porque Ele me livrou. Ele me tirou do poço da angústia, da depressão. Ele me tirou do desânimo. Ele acalentou a minha alma. Ele me livrou de algo pior. Por isso o inimigo não vai tripudiar do meu nome nem da minha vida. Versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira. Olha que coisa maravilhosa. Davi tinha cometido o pecado de mandar contar o povo.
afrontando a Deus, porque quem guardava Israel, quem guardava o povo de Deus não era a força dos 300, nem a capacidade bélica que aquele povo tinha conquistado nos dias do reinado de Davi, nem o alargamento das fronteiras que ia de rio ao mar. Não era isso. Não era o temor dos filisteus, dos midianitas, dos assírios, dos sírios e de quem quer que fosse, por Davi, por ser um estrategista, um general, um rei, um valente, que tinha derrotado um herói de guerra filisteu. Não era por isso. Mas Davi achou que era, e nós vamos ver mais adiante. Por isso a ira de Deus se acendeu. Mas Davi ora, e a ira de Deus é aplacada. Porque se Deus é justiça e é atributo de Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia. E Davi está externando isso aqui, está pontuando, para que tenhamos esta esperança. Se o castigo, se há, vamos usar uma expressão nordestina, se o couro está comendo, se o pau está cantando, como diz no popular, num jargão bem popular, bem rasteiro, mas um momento de bonança virá, e ele vai dizer logo a seguir: o seu favor dura a vida inteira. A ira é um pouquinho, o favor é a eternidade. Paulo disse que a tribulação ela é leve. É leve, ela não tem peso, ela não tem substância, ela não tem sustentação. Ele também diz que a tribulação é momentânea. Em contraponto, ele vai dizer que a glória é eterna e tem peso. Isso é o que fica. Isso é o que conta. Aí vem o ápice, o versículo, a expressão mais conhecida deste salmo, que talvez seja o centro do salmo. Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. A noite não é eterna. Por que Davi usa a noite como simbolismo? Porque noite é um momento em que temos que nos recolher, e quando mais as horas avançam, mais vem o silêncio que predomina, vem o medo, o receio. É na noite que cria-se os contos, né? Os contos de terror, as histórias de Trancoso, como lá no sítio. É na noite que se aparecem as visagens, os assombros ou os malassombros, como diz o nordestino lá do interior. É na noite que vem a sensação de solidão, de abandono. É na noite em que estamos nos sentindo só. Mas o salmista está dizendo que essa hora, que esse período é passageiro. Vai amanhecer o dia. E quando amanhecer o dia, o sol vai brilhar. O sol vai romper a escuridão da noite. O sol vai dissipar o frio cortante, gelado, que nos obriga a ficar dentro de casa trancafiados. E muitas vezes nos impede de fazermos a nossa rotina, mas o sol da justiça vai aquecer-nos com todo o seu fulgor. Nesta manhã gloriosa, nesta manhã abençoada, em que teve choro, teve lamento, teve ai, teve ui, mas agora Davi está dizendo: é glória, é aleluia, é louvor a Deus que nos deu toda essa vitória. Versículo 6, olha que interessante. Quanto a mim, Davi está se referindo agora a ele, a primeira pessoa. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado.
A gente tem disso aqui, essa síndrome do intocável, do indestrutível, não só atacou Davi, não, ela ataca-nos constantemente. Há poucos anos eu vivi isso aqui. Eu tinha um bom emprego, 18 anos numa empresa. O dono da empresa ligava noite de Natal para mim. Num ano, eu falei 2 vezes aumento de salário e obtive, num ano. É coisa inédita. E eu dizia, aqui eu estou seguro, eu estou numa bolha. Eu sou o cara. Até que um dia eu fui trabalhar e estava a notícia da minha demissão. É assim. A gente pensa que pode. Porque estou num período da vida de abastança, de progresso. Tudo está dando certo. Aí eu me acho. Aí de repente, vem o desmantelo. E aí? Aí Davi está reconhecendo isso. Eu pensava que era o tal. Eu pensava que podia vencer. E venci muitos reis, muitos inimigos físicos. Mas esse inimigo que está dentro de mim, que está me acaçapando, que está me levando a esse desespero, não posso vencê-lo. Porque o nosso pior inimigo, irmão, somos nós mesmos. Mas ele vai reconhecer, outra coisa que ele reconhece no verso 7, tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Ou seja, o que Davi está dizendo aqui? Foi o Senhor que me colocou no trono, foi o Senhor que me preparou para ter vitória sobre Golias, sobre filisteus, midianitas, sobre todos os inimigos. Foi o Senhor que me fez capaz de reunir as 12 tribos como um só povo. Foi o Senhor. Não fui eu, foi o Senhor. Porque ele vai dizer isso, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Ou seja, foi Deus dar as costas um pouquinho, Davi se desestruturou completamente. Assim é na nossa vida, meu irmão. Se Deus não for conosco, nos destruirá. Seremos destruídos. Não chegaremos lá. Sabe por quê? Porque as coisas todas aqui, visível, tangível, nessa tridimensionalidade, tudo aqui, além de passar, também vou usar uma expressão do sítio, que muitos vão conhecer, tudo aqui enfara, abusa. Entenderam? É o carro novo, é a casa bonita. Senão a gente não ficava sempre procurando mudar. Porque tudo aqui chega um momento que perde o gosto. E Davi agora está dizendo isso. Foi o Senhor virar o rosto. E tudo se desmoronou. Não era a minha capacidade, não era a minha força. Então ele no versículo 8 vai dizer por ti, nessa hora em que ele sentiu que Deus não estava no negócio, porque ele tinha desobedecido. Por ti clamei, ao Senhor implorei. Quando se repete alguma coisa, é o senso de importância que tem na literatura dos hebreus, né? Então Davi está, repetindo, por ti clamei, ao Senhor implorei. Ele está até sendo redundante aqui, porque era de suma importância.
buscar a Deus, clamar por Deus, se alinhar com Deus. Se saiu do caminho, se está desajustado, volte-se para o Senhor. Se houve desobediência, clame, peça perdão. Deus tem perdão para dar. E outra, melhor que tudo, não lança em rosto aquilo que Ele dá. Eu, como já disse, a gente recebe um parente em nossa casa, um ente querido, com muita alegria. A primeira semana é festa, a segunda já se acalma os ânimos. Se com 1 mês ou 2 o indivíduo continua lá, a cara já é fechada. Mas Deus não, gente. A gente abusa Ele de manhã, de tarde e de noite, até dormindo. Mas Ele não se abusa de nós. Davi desobedeceu, Davi se arvorou, Davi se orgulhou, Davi cresceu no eu, mas quando viu que o chão sumiu debaixo do seu pés, baixou uma puxada de tapete, que ele trambelhou-se todo, ele, Senhor, estou aqui, Senhor. E Deus vai, estende a mão. É aquela imagem, né, de Pedro. Jesus chama e diz, Pedro, não olhe, venha Pedro. E Pedro vai olhar para de lado, duvida. Olha para a circunstância e para de olhar para o foco de quem devemos ter o olhar fito. E quando começa a afundar, imediatamente Jesus, se fosse eu no lugar de Jesus, eu dizia, afunde, cabra sem fé. Afunde. Porque a linguagem humana é essa, está morrendo, pisa no pescoço, acaba de matar. Principalmente se a pessoa for da qualidade das autoridades, que tem muitos lá em Brasília. A vontade é matar mesmo, mas Deus não. Estende a mão, levanta e traz para o prumo, e traz para o caminho. Então ele, num senso de urgência, de emergência, de necessidade absoluta, ele diz, por ti clamei, ao Senhor implorei. Então na oração, ele vai aqui fazer um desabafo, em um questionamento a Deus. Mas olha, é um questionamento com objetivo, que tem uma missão por cumprir. No versículo 9, que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ele está aqui fazendo um questionamento a Deus. Deus, se eu morrer agora, isso vai ter algum proveito no mundo físico, no meio da pessoa, principalmente do teu povo? Isso vai ter algum motivo de edificação? Isso vai ser motivo de te adorarem? Por que Davi estava fazendo esse questionamento? Porque no versículo 10, ele vai deixar isso claro, né? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, tu ser meu auxílio. Porque Davi queria permanecer vivo, permanecer guardado pelo Senhor, porque ele sentia ter uma missão, e nós vamos ver no término deste salmo, ter uma missão para realizar em prol da obra e do nome de Deus. Então o nome de Deus vai ser glorificado se eu ficar vivo, mas, vírgula, se eu ficar vivo para servi-lo. Porque se eu ficar vivo para ser um entulho, um atrapalhador, um murmurador, um peso morto, é melhor o Senhor preparar e levar. É muito melhor. Mas se eu estou aqui para dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero ser teu instrumento, Senhor, num leito de hospital ou dentro de um navio de cruzeiro do mais luxuoso, tanto num canto quanto no outro, seja no endereço mais nobre da cidade, do que naquela viela lá da periferia, onde só tem nem esgoto, o esgoto é a céu aberto, tanto num canto quanto no outro, tanto numa situação de alegria ou de lágrima, tanto na fartura quanto na escassez, quando abre a porta da geladeira e só tem garrafa d'água.
eu quero te servir. Eu quero ser instrumento teu. Aí sim. Aí temos condições de, na nossa oração, dizer: Senhor, preserva a minha vida, como Davi fez aqui, porque eu sou instrumento, quero continuar instrumento, e se eu descer à sepultura, eu ainda tenho o que fazer. Como a minha morte vai te louvar? Nesse sentido, nesse aspecto. E ele vai continuar no versículo 11, que eu acho um dos versículos, sempre tive esse versículo como um dos grandes versículos da Bíblia. Converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Esse Deus é o Deus que transforma. Não só água em vinho, não só pele chagada pela lepra em pele de criança, não só a morte física, biológica, como a de Lázaro em vida, mesmo que o cérebro já não esteja mais na caixa craniana, tenha se liquefeito e saído pelos orifícios da face. Mas ele volta à voz de Jesus. Ele volta e novamente se forma, as sinapses começam a trabalhar, os nervos começam a se desestenderem e o corpo volta à vida. Não só isso que ele faz, mas principalmente, ele transforma pecadores em santos. Essa é a grande transformação. Esse é o grande ponto da Bíblia, do Evangelho. Não é a água virar vinho e alegrar um casamento. Não, isso é fichinha. Isso é secundário. Não é Lázaro voltar a viver fisicamente porque voltou a morrer de novo. Não, não, não. Não é Bartimeu enxergar aí, trabalhar e ganhar a vida novamente com as próprias mãos. A Bíblia não entra nesse detalhe. É apenas uma elucubração. Mas é Deus pegar pessoas que estavam encaminhadas, certas para o inferno, e com Jesus trazê-los de volta para o caminho e para a eternidade. E finalmente, tudo isso, Davi vai finalizar com estas palavras: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Não é só no domingo, não é só na quinta, não é só lá no avanço que está acontecendo em Taperoá, não é só em momentos específicos, não é só no dia de Natal, na mesa farta, na família reunida, não é só no passeio, a lugares paradisíacos, exóticos, mas é também no deserto, é também na caatinga, no sol ressequido pelo sol, no calor abrasante do deserto. E também devemos louvar, agradecer. E o louvor dele, como diz Davi aqui, é contínuo, não é pontual. O louvor não é pontual. Não é apenas porque ele me deu essa vitória, mas é porque ele continuará na minha boca em todo o tempo. Por isso, irmãos, 3 aplicações podemos resumir desse salmo, esses 12 versículos, em 3 aplicações. A primeira: vigie não só na bonança, mas também na crise. Ou seja, em outras palavras, não esteja de riso aberto, aquele riso colgate, como diz no linguajar. Não esteja apenas animado, efusivo, todo caloroso, no tempo que está tudo bem, mas também na crise. E tanto num tempo quanto no outro, esteja sempre atento, orando, agradecendo,
vigiando, porque é muito importante. Segunda coisa, use o clamor como caminho, não como recurso. O que isso quer dizer? Eu não posso apenas clamar na hora que o sapato apertar. Clamar é pedir, é se dirigir, é reconhecer que eu sou pequeno, que eu sou limitado, que eu não vou conseguir, seja na hora que eu estiver por cima da carne seca, seja na hora da derrota iminente. Eu tenho que viver clamando, pedindo forças. Porque não é o cetro na mão, nem o trono, que significa que eu sou indestrutível. Senão Elizabeth II não tinha descido à sepultura como vimos. Nada, irmãos. Posição, fator econômico, nada impede do dia mal se abater. A gente vê isso direto, principalmente agora com a disseminação de vídeos pelas mídias sociais. Ou vocês acham que aquele povo que estava naqueles helicópteros que se chocam com o outro estava numa situação de pedintes? Logo, quem anda em helicóptero está numa situação, no mínimo, confortável. E de repente vem a morte e o desmantelo. E agora, quarta-feira, 1 minuto, ou menos de 1 minuto, dezenas e dezenas e centenas e milhares de pessoas estão soterradas, mortas, tanto em casas de barro, palafita, casas humildes, como em hotéis de luxo, meus irmãos, tudo ruiu. Bastou o planeta chacoalhar um pouquinho. Então, o clamor tem que estar, a oração tem que existir constantemente em nossos lábios. E por último, transforme testemunho em louvor público. Ou seja, como Davi, conclame a congregação, conclame o vizinho, conclame quem está ao seu lado e compartilhe. Não só doença, não só lamúrias, não só a necessidade, mas muito mais aquilo que Deus tem feito por nós. E Ele tem feito muito. Porque só em estar aqui e estarmos vivos é a misericórdia do Senhor. Amém? Então que este domingo seja de gratidão. Mesmo que a chuva tenha destruído casas, tenha inundado lavouras, tenha destruído comércios, mesmo que isso tenha ocorrido, ainda assim, como disse Abacuque, naquela adversativa da esperança, né? Aquela conjunção adversativa, mesmo que toda a economia do país esteja em frangalho, que tudo esteja indo por água abaixo, ainda assim, eu louvarei ao Senhor. Oremos. Obrigado, Pai. Só tenho a te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por esta manhã, pelo sol que volta a nos aquecer. Obrigado, Senhor, porque na estrada de Emaús, da desilusão, da tristeza, do desamparo, do desalento, a caminhada é longa, é sombria, é triste, mas um transeunte se junta a nós, e mesmo que não o conheçamos, mesmo que não o reconheçamos, mas quando ele fala, aquece o nosso coração. Por isso, Senhor, continua a nos aquecer, continua a nos levar nesta caminhada, que é dura, é difícil, mas é gloriosa, pois o final dela aportaremos na terra que nos prometeste, e esta é eterna. Em o nome de Jesus.
te oramos agradecido.